Ministério Público abre investigação sobre casamento de prefeito com adolescente. Nomeação da sogra de Hilson, não consigo ler aqui, mas para a Secretaria da Cultura, e dois dias antes, tá, que não é só uma nota de rodapé, mas o que importa da nossa notícia é isso, que o Ministério Público está abrindo essa investigação. Bom, não é uma prática muito incomum para essas pessoas, né? Até porque a gente tem aí pessoas famosíssimas, famosérrimas demais até, que casaram com crianças e com adolescentes, né? Gostaria que Bruno comentasse sobre isso, sobre esse prefeito de Araraquara aí. Eu falaria para vocês que é um amor estranho amor, né? Fazendo aí alusão a uma certa celebridade brasileira, né? Afinal de contas, a classe artística no Brasil está acostumada, né? A gente tem cantor no Brasil que no aniversário de 40 anos tirou a virgindade menina de 13, enfim. Mas aqui eu chamo atenção para vocês um ponto que eu vejo fundamental. O casamento de menores de idade de 16 anos no Brasil com pessoas maiores não é ilegal. Por que não é legal? Porque se existe o consentimento dos pais e da família, é permitido. Porém, não é porque está na lei e é permitido que não vai ser algo que choque as pessoas, de fato. A gente está falando de um senhor de mais de 60 com uma adolescente de 16, que poderia ser e é sua neta. Então, é por si só absurdo, é um retrato da velha política no Brasil. Então, se não bastasse apenas essa questão que envolve essa menina, né, vou falar dessa forma, e esse senhor, né, tem toda a questão de nomeação também, né? Quer dizer, a prefeitura de Araraquara não, perdão, qual é o nome da cidade mesmo? Eu ia corrigir agora, mas não é Araraquara, tá? É Araucária, tá? No Paraná. Perfeito. Porque até Araraquara é governado por um petista, se eu não estou enganado, né, que fechou a cidade inteira e teve gente morrendo de fome lá. Bom, que não deve ir muito longe, né, desse absurdo. Mas é o retrato, né, da política brasileira, né? Quer dizer, nomear a própria esposa, pô, e a sogra para um cargo público, enfim, né, para usurpar da máquina pública. E dentro desse cenário absurdo, bizarro, assim eu vou dizer, né, é o retrato mesmo da política no Brasil, né? Acho que talvez Maquiavel tivesse escrito o livro Príncipe e visto esse tipo de coisa, ele ficaria horrorizado. E só para que a gente também saiba, né, só para que as pessoas saibam, esse prefeito tem 65 anos e essa menina, essa criança, para mim é uma criança, né, tem 16 anos, porque se 16 anos ainda não entra no Código Penal, então para mim ainda é uma criança, né, então já se dá para mim por isso, né, por que ela pode casar com 16 não pode ser preso com 16, né? Não pode, exatamente. Pode trocar de sexo, pode votar, né? Mas agora, se você pegar uma arma e matar alguém ou cometer algum crime, algum delito, não acontece absolutamente nada. Aberração jurídica atrás de aberração jurídica no Brasil. É uma aberração jurídica e é realmente assim uma demência da nossa sociedade muito grande, porque como o Bruno falou, né? Ela pode votar, 16 anos a pessoa pode votar, pode ter filhos, né? Porque já pode casar e também já pode ter filhos, pode casar, pode trocar de sexo, pode fazer tantas coisas, mas não pode ser acusado de um crime. Não pode ser acusado de um crime. É uma demência social muito grande. Karina. É hipocrisia, né? Assim, ó, 16 anos, eu não acho que é criança, não. 16 anos, criança que faz criança não é mais criança, certo? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tratar a sociedade de uma maneira... deixar de infantilizar tudo isso, porque eles se aproveitam dessa infantilização, certo? Porque falam, porque é criança, não sei o quê. Com isso, eles usam esse desculpinha da criança para fazer isso que você falou. Não vamos incriminar, não vamos prender, vamos usar o código do Estatuto do Adolescente, entendeu? Então, assim, é a métrica que eles querem usar. Então, já que é para tentar... É criança ou não é criança? Não é criança. Certo? 16 anos não é mais criança. Então, é adolescente, jovem, o que for. É a categoria que vocês queiram ali classificar. Mas criança, não. Tá? Agora, do mesmo jeito que
tem o direito de casar, tem o direito de escolher de forma consensual, né? Resolver, eu quero casar com o que for, tudo bem. Agora, se comete um crime, obviamente, também tem que ir para a cadeia e cumprir a pena. Né? Então, assim, tá dirigindo? Com quantos anos você pode tirar a carteira de motorista no Brasil? 16? 18. 18. 16 você pode começar a fazer aula, não pode? Não sei. Enfim. Não, 18. 18, acho que é 18 anos. também. Beleza. Então, assim, tudo isso, sabe, tem que ser revisto. Por exemplo, você mata uma professora dentro da sala de aula aos 13 anos, não, mas pera lá, tem o estatuto do adolescente que não pode prender o menino, vamos deixar o menino solto, que é criança. Vai lá, faz tráfico de droga, né? Tem todos os aviãozinhos aí que são usados pela sociedade, pelo tráfico, para fazer o trabalho ilegal deles, se apossando de crianças, né? Porque ele sabe que criança, se faz com criança, não vai ter problema. Então, tudo bem. Aí a gente vê o quê? As mineiras. A gente está falando, a gente tem que falar de coisa, gente, que esse negócio de casamento com jovem já acontece há muitos anos. Isso daí desde que mundo é mundo. Né? Se a gente perguntar para os nossos avós, para os nossos bisavós, a minha bisavó teve que casar com 15 anos, gente. Você está entendendo? Então, assim, do que a gente está falando aqui? Agora, o que a gente tem que ver realmente é colocar responsabilidades em cima desses adolescentes, tá? Não em relação ao casamento, que é uma decisão exclusiva da pessoa. Agora, se a mãe autorizou, se o pai autorizou, é o problema deles. Tá? Porque eu sou uma pessoa que cada um cuida da sua vida a partir do momento que você esteja aí agindo de boa fé, na moral, na ética, nos princípios, enfim, cada um com a sua consciência, cada cabeça é uma sentença, não é não? Só que agora a gente fala, vamos falar do que está acontecendo na onda de criminalidade, na onda de crianças que estão sendo usadas para tráfico humano, crianças que estão sendo usadas para pedofilia, crianças que estão sendo usadas para tráfico de órgãos. Tudo isso ninguém fala. Isso é grave, certo? Então, assim, a gente tem que ampliar mais o nosso debate e isso a gente só faz com pessoas que não tenham essa infantilização dentro da cabeça. A gente precisa amadurecer como ser humano para enfrentar determinados assuntos, que isso é ainda um tabu para a sociedade, né? E não ficar tentando desvirtuar com coisas que talvez não tenham tanta importância para nós, né? Para a Karina, mas tantas outras que é importantíssimo para a nossa sociedade, né? Então, acho que é focar aí. E para você que acha que vive no mundo de Nárnia, que isso é só um caso isolado, eu quero trazer só um dado para você, lá da Fundação das Nações Unidas, que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de casamentos precoces. Olha só, nós ocupamos hoje o 4º lugar no ranking mundial de casamentos precoces. E casamento precoce é você tira a adolescência, você tira ali a parte da criança, adolescente, jovem, você tira isso, acaba e leva direto ali para um casamento onde vai ter filho cedo, vai ter tudo cedo, né? Então o Brasil ocupa esse 4º lugar. Bom, não sei se vocês querem tecer mais algum comentário. Olha, falando em casamento, isso acontece muito, e tanto é que aqui na Itália, por exemplo, eles não têm essa cultura, tanto é que aqui ninguém faz filho. E eles estão com um problema de natalidade enorme aqui, certo? Quem faz filho hoje são os muçulmanos, os islâmicos, as pessoas sul-americanas, enfim, que tem uma população muito maior. E a gente sabe muito bem que o Brasil, os adolescentes casam mais cedo, têm filhos mais cedo, têm responsabilidades mais cedo. E isso não significa que a pessoa está perdendo alguma coisa. Isso significa que ela está construindo outra baseado na sua maturidade, amadurecendo como pessoa. Quem tem filho tem que amadurecer de qualquer forma, né? Você vai ter que entrar ali num rumo porque você tem outra criança para cuidar. Então, assim, isso eu não vejo como nada negativo. Eu acho que se você aprende, né, se você está ali realmente
atuando, ou se responsabilizando desde cedo com a sua família, trabalhando. Eu conheci um monte de gente. Ali no Brasil tem um monte de... Você vai em supermercado, em caixa de supermercado, esses adolescentes tudo empacotando, tudo pai. Entende? Está ali já trabalhando. Então, estou trabalhando porque eu tenho filha para cuidar, tem que fazer o corre. Então, assim, gente, essa é a realidade. Deveria ter filhos mais tarde? Quem somos nós para dizer quando alguém tem que ter filho ou não, né? Eu acho assim, tem que ter o controle, obviamente, de natalidade, cada um tem que ter a sua responsabilidade, saber que filho é responsabilidade, tem que criar, não é que você faz filho e joga no mundo, sabe? Então, volto de novo, não podemos infantilizar as crianças, as adolescentes, dizer, são infantis, não pode. Não, tem que dar responsabilidade. A responsabilidade é essa, fez? Quem pariu, Mateu, que embale. Isso aí. Eu só acho muito estranho, tipo assim, que a gente tem que levar em consideração que não estamos falando de um casamento de uma menina de 16 anos com um menino de 18 anos, sim, não. de 20 depois anos. A gente voltou, isso é outra coisa. Porque eu tenho... É que tem um comentário aqui de um inscrito nosso que falou: minha mãe se casou com meu pai aos 16 anos e não teve nada mal nisso. Viveram muito bem. Infelizmente, terminou quando... Mas, gente, eu pego o exemplo dos avós da minha esposa, né? Que a avó dela se casou com 16 com um homem de 28, por aí. A questão da diferença de idade, mas, pô, pelo amor de Deus, de 18 para 65... Gente, e o ponto aqui, foi o que eu falei para vocês, não é ilegal no Brasil, mas essa distância de idade é uma coisa que chama um pouco a atenção. Agora, você utilizar isso para nepotismo, para empregar a própria esposa, a sogra, gente, é aí que está o perigo, aí que está a aberração do negócio. Porque a gente nota que aparenta, não estou dizendo que mas aparenta que foi feito um filho para uma moeda de troca, né? Você teve um filho Exato. Para uma moeda de troca no futuro. Tipo assim, eu vou ter muitos filhos para a moeda de troca do governo me dar dinheiro. Eu vou ter muitos filhos para a moeda de troca, se ela for bonita, eu dar para um homem para ele me dar alguma coisa. Então isso acaba sendo quase, eu vejo, de uma certa forma, se isso for real, quase voltar à era dos escravos, né? Onde você, meu filho é bom, ele é forte, tem dente bonito, eu vou vender para você mais caro, né? Mas, Augusto, isso é o reflexo de uma sociedade materialista. É por isso que a gente falta Deus hoje na relação entre as pessoas, para poder se libertar desse materialismo vicioso, entendeu? Das pessoas usarem agora filhos como moeda de troca. Quer dizer, o que a mãe dessa menina fez, entendeu? Aqui olhando de fora, eu não posso falar que eu não estou dentro, eu vou falar muito claro para vocês. A impressão que eu tenho, casa com a minha filha, mas o cargo tal é meu. Entendeu? A impressão que eu tenho é que foi isso que aconteceu. Sim, aparenta muito, né? Aparenta muito. Karina, mais um comentário? Não, já comentei tudo que eu tinha comentado. Acho que isso são coisas extremamente pessoais e eu acho que a gente pode comentar num todo, como a gente não conhece a vida de cada um, né? A gente não conhece a intimidade de cada um. Mas, enfim, o que eu posso comentar, me limito aqui no macro, né? Na questão, enfim, da pedofilia, na questão da criminalidade, na questão de responsabilidade, na questão da não infantilização. Isso são coisas importantes aqui para a gente debater.